Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Cassetari, criadora do canal Arquétipo do Saber. E essa é a minha amiga Mariana. Oi, eu sou a Mariana Dias, estudante de biomedicina. Eu sou estudante da Psico. E a gente está aqui para falar do filme A Guerra dos Rocha. Exato, um filme super criticado quando foi lançado em 2008, mas que Sim, traz muitas reflexões, né, Mari, para esse bastante, eu momento achei atual. muito legal. Exatamente. Então, se você aí do outro lado da tela não assistiu o filme, pausa esse vídeo, porque E vai vai rolar assistir. spoiler. Exatamente, É e vai, muito bom, muito bom. exatamente, e vá assistir, porque vai ser maravilhoso, vai trazer muitas reflexões. Então Verdade. é isso. Então, se você continuou com a gente, é porque você assistiu, não é mesmo? Ou já assistiu e voltou para cá. Bom, Mari, você quer trazer um pouquinho da história ou quer que eu comece com a estrutura do filme, sinopse? Porque dá para nós duas falarmos um pouquinho da visão de cada uma, né? Assim, basicamente a história de uma senhora que mora com um dos filhos e é uma senhora atrapalhada, uma senhora de mais de 70 anos, né? Ela tem cerca de 80, não é? Exato, E viúva, ela sozinha. Isso, e ela é bem atrapalhadinha, né? Aquela coisa que a gente já sabe como é, que tem que ter paciência. Exato, interpretado pelo Ari Fontoura, né? Acho que não poderia ser uma escolha melhor. E, nossa, muito incrível. Acho que uma mulher não faria tão bem. Foi muito Exato. bom, muito legal. E aí, por conta dessas questões dela se atrapalhar um pouquinho, dela fazer algumas coisas que as noras não gostam, ela acaba se tornando um estorvo, né, para a família. Exato, é aquela questão do fardo do idoso, né? O idoso que é o Isso, fardo da sociedade, ele não encontra um meio. É a sociedade muito voltada para os jovens, para os adultos, para aquela camada produtiva. é. E o idoso, E ele até fica no lá. momento do filme fala, né, o peso da velhice. É E o um pouco jeito como pesado. ela anda, né? Ela anda toda encolhidinha, toda assim, se esgueirando pelos cantos. É como se Já ela, tem aquele receio de não incomodar, de não atrapalhar, né? exatamente, e de também não ter para onde ir, né? Ninguém tá receptivo o suficiente para conversar com ela, para dar uma atenção para ela. Sim. É bem, é bem a realidade, né? É bem a realidade. Ele é um filme do Jorge Fernando, baseado na obra-prima, né? Esperando La Carroça, do uruguaio Jacobo de La Carroça, que originou em 85 o filme argentino de Alejandro Doria. Eu Que é, acho que a questão dos filhos, né, também representa muito essa questão de um preconceito na arte, né? O filho músico, ele é sempre o vagabundo da história, né? sim. É como se ele não. É como se as pessoas entendessem que aquilo não é um trabalho, né? É um hobby. Mas é um trabalho, Exatamente. sim, é um trabalho. E o fato também da mulher ser a matriarca da casa, né? É que Sim. ela. O ano que até o filme foi lançado, eu acho que ainda tinha um pouco desse. Ainda existe até hoje, mas existe aquela questão de o homem tem que prover. E, gente, nada a ver, assim. A mulher pode prover também, o homem pode ajudar na casa. E as estruturas das famílias, elas estão mudando bastante, né? A gente tem Bastante. casal de mulher com mulher, homem com homem, o Sim. casal hétero, E acho que né? tá, apesar de ainda haver preconceito, acho que tá quebrando um pouco isso, né? De entender o que é família. Família não é só o homem, mulher e filhos. Existem N tipos de famílias, né? Com certeza. E aí a gente tem o advogado, que ele é interpretado pelo Marcelo Anthony, que ele é aquele típico advogado que trai a mulher, né? Que nunca tem tempo para ela, que Sim. tá super espaçoso, que tá na casa da mãe, né? Ele simplesmente ficou na casa da mãe. A mulher dele acredita que não. O que uma senhora, né, que seria a dona Dina, o que ela faria com uma casa daquele tamanho? Então ela Sim. se apropriou daquela Um casa. absurdo, né? Ela se apropriou da casa e a dona da casa não pode morar lá. Só ela. Exatamente, Muito absurdo, gente. exatamente. E aí a gente tem o outro filho que seria o senador, que é interpretado pelo Diogo Vilela, que ele é o típico corrupto caricato, né? Aquele corrupto que ele vai lá,
ele quer estar na mídia o tempo todo, pagando Sim. de bonzinho. Eu até estava vendo, eu falei, nossa, me lembrou muito um trecho da Carolina Maria de Jesus, que ela escreveu o Quarto de Despejo, né? Que ela fala de um político, dos políticos que só apareciam quando convinha. Então eles apareciam lá no lugar onde ela morava, né? E aí eles davam alguma coisa para os pobres, e isso mostra bem no final do filme, né? Que ele tá lá numa periferia, num Sim, almoço, né, num churrasco, aparentemente, e tá exatamente. lá se promovendo. Sendo que a esposa dele sempre falava mal, essas pessoas pobres, essas pessoas estranhas, ela sempre criticava. E aí faz aquele show, né? De Exatamente. aparecer lá na comunidade, e aí eles são muito legais, muito maravilhosos, muito preocupados, quando na verdade não é nada disso, né? Exatamente, é para uma autopromoção e para conseguir aquilo que eles querem mesmo. Sim. E aí até entra no ponto que, assim, a gente estava da questão do filme mesmo, de tudo ser para postar, tudo ser para mostrar, tudo ser para criar uma imagem, né? Porque, por exemplo, da Dona Diná no filme, ninguém quer saber dela, ninguém quer cuidar dela, né, na velhice. E aí a gente fala muito assim da empatia, né? Hoje em dia fala-se muito de empatia, a gente ouve empatia em todo lugar. E aí fica aquele questionamento: você está praticando a empatia só na internet, só para postar, ou você pratica a empatia dentro da sua casa, né? Exatamente, essa Porque não questão adianta a gente narcisista. falar só. A questão também narcisista, né, de eu em tudo, né, a gente tem a questão das redes sociais e a questão também de pagar de bonzinho, né. Ah, eu ajudo essa As pessoas comunidade, criam essa imagem, né? aquela pessoa que só aparece para ajudar a comunidade carente, só para tirar foto para sair na primeira capa do jornal. Exato. É bem assim, tinha até um meme que rolava muito na internet daquela questão de adotar uma criança pobre, né? Vou adotar uma criança africana, pobre, igual a Angelina Jolie, que adota aquele monte só para sair na mídia, para falar, olha, como eu sou boa, né? Ó, como eu sou boazinha, eu adotei. E quando Mas a é gente engraçado, porque muita gente fala de empatia e parece praticar a empatia na internet, mas aí na vida real, digamos assim, não se vê isso, né? com certeza, Então acho que o principal é a gente começar a praticar de dentro, né? Dentro de casa, para com, depois querer fazer fora. com certeza. E aí a gente tem até o trecho da Anissete Bruno, que ela é amiga da Diná, né? Ela encontra a Diná, que ela tá fugindo, ela não sabe para onde ela vai, né? Ela já foi em todas as casas Sim, dos filhos, foi mandada embora de todos os lugares. tadinha. E aí ela chega naquele auge, né, de que você mesmo falou, né, que o momento, o auge da vida dela, da felicidade daquele momento do filme foi um sequestro. Foi um sequestro, gente, como assim, né? O momento mais alegre da vida dela, o momento que ela teve mais emoção e se divertiu, foi um sequestro. E aí ela até briga com a amiga dela de por que você chamou a polícia? Eu tava me divertindo tanto. E assim, Exato, no filme é uma cena engraçada, mas se você levar isso pra vida é preocupante, né? com certeza, né? Como é que esses jovens Porque estão vivendo? a gente, se a gente olhar ter um outro olhar para as situações, quantas vezes a gente está num transporte público, está no mercado e tem alguma senhorinha, um senhorzinho falando a vida inteira. E a gente não dá Quantas atenção. vezes? E a gente não dá atenção, a gente pensa, ai meu Deus, eu quero ir embora, eu quero ir para casa, a senhora não para de falar. Exato. Ou às vezes a gente está com fone ouvindo uma música e elas começam a falar, você tem que tirar o fone e ouvir. E aí você fica naquela coisa do dia a dia, naquela coisa que a gente vai fazendo tudo no automático, a gente não presta atenção. Exato. Mas como que vive essa pessoa, né? Será que ela tem alguém para conversar? Será que ela tem um círculo de amizade? Se a pessoa fica tão sozinha assim que ela acaba falando com qualquer pessoa na rua, Até é porque o processo de envelhecimento é inerente a todos nós, né? Todos nós seremos os futuros idosos, né? Então é uma questão que ela tem que ser vista, ela deveria ter sido vista desde sempre, né? desde sempre, né? Tem que Exato. ser. E até assim, a gente tinha conversado e às vezes
parece que é uma coisa que está enraizada culturalmente, né? Como a gente tinha falado, a gente tem aquela coisa na cabeça de você tem que crescer, você tem que estudar, você tem que trabalhar e você tem que formar sua família. Exato. E você não tem que formar sua família, você já tem a sua família. Você Exato. vai aumentar a sua família, só isso. Exato. E aí tem essa coisa enraizada, né, que tem que mudar. Em algumas culturas, eles privilegiam muito os idosos, né? Você viu algumas culturas hindus, né? Indiana, eu não sei se a cultura árabe também, ela... Sim, a gente dá muita importância, até pela religião, o que é falado é que o paraíso está nos pés da sua mãe. Uau. Então, você tem que obedecer a sua mãe, você tem que ouvir a sua mãe, você tem que cuidar da sua mãe. Até tem uma história que uma pessoa perguntou para o profeta quem era a pessoa mais importante na sua vida. Quem que tinha que ser a pessoa mais importante? Ele falou, sua mãe. E a segunda? A sua mãe. E a terceira? A sua mãe. E isso foi até a 7ª. Uau. Então, a sua mãe é a sua prioridade. Depois da sua mãe, seu pai, seu marido, seus filhos, todas as pessoas, não independente da ordem, mas a sua mãe é o ser mais importante. É quem te deu a vida, é quem te ensinou a comer, quem te ensinou tudo que você sabe. E parece que no filme nenhum deles tem noção disso, né? Todos eles ignoram a mãe. Não tem, é um absurdo, gente. E até eu vejo isso, assim, um pouco de... eu não sei dizer bem a palavra, mas, assim, uma coisa de ignorar tudo que sua mãe fez por você. Com certeza. Sabe? Parece que a pessoa é ingrata. Eu vejo isso como ingratidão. Porque sua mãe fez tanta coisa por você, né? Cuidou. E quantas vezes você ficou doente? Quantas vezes você passou mal? Quantas vezes ela teve que te limpar? E aí, quando chega a sua vez de fazer a sua parte, aí você ignora, porque você tem a sua vida, a sua família, as suas questões pessoais. E não é bem por aí, né? Acho que a gente tem que cuidar, sim. É o mínimo que a gente tem que fazer. Com certeza. E o que ela tinha de mais precioso, né? A dona Diná, o que ela tinha... O de mais precioso era uma caixa, era um baú, que ela guardava todas as coisas dos filhos, né? Verdade. Fotos antigas. E todo mundo pensando que eram joias, né? Porque era o tesouro dela. Sim. E as pessoas querendo aquele tesouro. É minha herança, eu vou pegar isso para mim. E eram fotos, eram dentes de leite, eram coisas que para ela eram preciosas, a família, e que para eles não eram, né? Exato. É bem assim. É bem a ganância, né? A ganância vista aí de vários ângulos. Sim. Como foco. E quem nunca viu isso na realidade, né? Pois é. É muito difícil. E a gente, às vezes, como eu disse, assim, no automático, a gente acaba vendo esse tipo de situação e passa despercebido, você meio que ignora, digamos assim. Mas se você for analisar a fundo, é tão triste, né? Com certeza. O que nós nos tornamos, né? Tipo, até essa situação que a gente está vivendo hoje, eu acho que a gente tem que tirar alguma coisa de bom de tudo que acontece. Com certeza. E a gente está numa situação de pandemia e aí agora você está perto da sua família, agora você tem tempo. Exato, então, né? É muito importante. E quem é a idade de risco são os idosos mesmo, né? São eles que estão na faixa etária de risco e é por isso mesmo que essa reflexão é tão, tão importante. É verdade. A gente tem que ter muito cuidado com os idosos e a gente tem que começar assim, aquela coisa da mudança de dentro para fora. Então, você começar dentro da sua casa, né? Exatamente. Com seus familiares, com sua mãe, seu pai, seus avós, às vezes uma tia que não teve filhos. Cuida, gente, cuida que não é pesado e a vida é tão curta, né? Exato. E o processo é uma construção, né? E que nós possamos nos construir, né? Nos construir como sociedade, nos construir como seres humanos de uma maneira que a gente possa ver o bem-estar social, biopsíquico, social de todos aí dessa sociedade que nós vivemos, né? E mundial. Quando a gente fala de preconceitos enraizados, que até foi uma coisa que você falou no vídeo agora, a gente também tem a questão de quando a dona Diná, ela tá com a amiga dela no banheiro, né, que elas estão fugindo, elas estão se escondendo dos bandidos,
a Dinah, ela fala, nossa, seu filho é gay porque ele trabalha como drag. Só que, assim, a gente, em nenhum momento, aquele trabalho foi uma relação direta com a sexualidade do rapaz, Não né? mesmo. Exatamente. E para você ver que como também os antigos, eles trazem já esses preconceitos enraizados, né, que são passados, Sim. E que a gente encontra eles e que às vezes é muito difícil, às vezes para os mais jovens, né, a geração Z, conversar com essa geração mais antiga sobre algumas questões do tipo, eu não sou hétero, eu tenho uma opinião diferente, né, porque é um conflito mesmo de geração. Né? E assim, elas tratam com uma forma de um preconceito tão grande que para elas é uma ofensa, né? Com então certeza. elas começam a ficar naquela guerra de seu filho é gay, não, mas o seu é corno. Exato. Fica uma guerra assim desnecessária que não faz sentido nenhum. Exato. E que para elas talvez faça muito sentido, né? Elas venham já dessa sociedade que já carrega todos esses preconceitos e que a gente está tentando reavaliar aí esses conceitos. Sim, tentando quebrar esses tipos de estereótipos que não levam a nada, não é verdade? Com certeza. Não tem porquê. A gente vê tanto preconceito, eu mesmo sofro preconceito e que bobagem, né? Assim, eu não. As pessoas, até na faculdade mesmo, tenho um colega que é homossexual e aí ele. Eu achei que você não ia falar comigo porque por conta da sua religião. Eu falei, gente, mas o que eu tenho a ver com a sua vida? O que eu tenho a ver com a sua sexualidade? Eu não tô pagando suas contas, não tô pagando sua faculdade. É o respeito, né? O respeito acima de tudo, né? O respeito às diferenças. E você vê como as pessoas já criam uma imagem, por exemplo, por eu ser muçulmana, a pessoa já cria uma imagem de que eu não ia falar com ela, que eu não ia querer saber. Gente, nunca. Não, isso não existe para mim. Que bom. Não tem nada a ver. E é uma questão de respeito mesmo que a gente tem que aí construir, né? Sim. Que a gente possa passar para as gerações futuras esse tipo de pensamento, né? Exato. Para que não haja tanto preconceito. Exatamente. Haja esse cuidado com os idosos, que eu acho muito importante. As pessoas têm essa visão e eu fico muito preocupada com isso de a pessoa tem que casar, sair de casa e tchau. Não, gente, não é bem por aí. Não é sair de casa e tchau. Você tem sua mãe ou você tem seu pai. E às vezes pode ter falecido um dos dois e o outro vai ficar sozinho. Sim. De manter esse cuidado mesmo com os familiares, com as pessoas. E mesmo que não seja seu familiar, né? É um idoso. Sim, é um idoso. Você tem que ter respeito pela vida, pela história da pessoa. Acho que é muito importante isso, essa conscientização. A gente eu até li uma coisa que eu achei era uma frase tão pequena, mas eu achei de um impacto muito grande, que assim, no momento que a gente está vivendo, as pessoas estão mais preocupadas em perder o emprego, elas têm mais medo de perder o emprego do que perder a vida. Exato. Então, a gente está numa coisa tão pesada, né? De esquecer do outro, esquecer de olhar o outro. É a ganância também, né? O dinheiro sempre acima de qualquer outro bem social, bem-estar social. É bem isso. É bem pesado isso. Exato. Então, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Sim. Vocês tenham gostado da nossa análise do filme, que é um filme muito bom, mesmo. Exato. Bom. Eu só não sei por que a crítica foi tão ferrenha. Foi tão dura, né? Exatamente. É aquela questão do... Parece que a classe alta tá olhando com o nariz empinado para a classe baixa, né? Como se um pastelão aí, né? Uma comédia pastelão não tivesse aí seu lugar de reflexão e na sociedade. Ela casa muito bem com o momento que a gente está vivendo agora. Mas assistam se vocês... E se não tiveram esse olhar, só assistiram e analisaram a atuação e tudo mais e não gostou, assistam com outra visão. Exatamente, e coloquem nos comentários. E coloquem nos comentários aquilo que vocês acharam, a opinião de vocês. E deem seu like na página da Lizzie, né? Da Liga Interdisciplinar. Por favor, sigam, deem um like, compartilha com os amigos, com os familiares. Exato, vamos sair sempre de máscara, né? Prezando pela saúde do outro. E o Fique em Casa, né? Hashtag
Fique em Fica em casa. casa, por favor, gente. Exato. Saiam só quando for necessário. Sai só uma pessoa da família, não precisa sair todo mundo. Vamos nos Pela conscientizar saúde. e sair dessa pandemia melhores do que entramos, né? Sejamos pessoas melhores. Essa questão de ajudar o vizinho, de comprar as coisas para o vizinho, vamos seguir isso para a vida, né? Não Com só certeza. agora. Com certeza, estender a mão, né? Para os Claro. outros, uma sociedade melhor. É muito importante. Então, um beijo, gente. Beijo, gente. Muito obrigada.